Graça e paz, queridos, Deus te abençoe tremendamente. Aqui Natanael Sólido do canal Universidade do Reino. Amado de Deus, nós estamos dando continuidade ao estudo de escatologia, a vinda de Jesus buscar a sua igreja, tá bom? Nós iniciamos segunda, demos continuação quarta e agora vamos terminar sexta-feira, tá bom? Sabendo que nessa sequência há muitas teorias, como já falamos, porém nós vamos dar um panorama para que a gente possa ter uma linha de pensamento clara, tá bom? Desde já te convidamos para se inscrever no nosso canal, dar um like e fazer um comentário, isso é muitíssimo importante. Eu louvo a Deus porque já tem gente comentando de vários estados, pessoas me ligando aqui no WhatsApp. Tem uma lista de reprodução de mais de 200 pessoas, isso é muito bom, porque podemos interagir e podemos te ajudar no quesito conhecimento, revelação da palavra do Senhor. Sabendo que nada somos, mas queremos propagar a glória dessa palavra preciosa, tá bom? Hoje nós vamos também fazer, depois da aula, um sorteio, não posso falar sorteio, mas um brinde. Vamos brindar um prêmio, são livros preciosos aqui, são livros que já estão na minha mão. Vamos ver se a gente sorteia pelo menos os 4 livros aqui e vamos se enviar no teu endereço. Mas eu pedi uma coisa, preste atenção, que você precisa me enviar o teu nome completo e a frase Universidade do Reino, eu quero participar, tá bom? Sendo contemplado, você vai receber na sua casa o livro. Já tem aqui os números para serem contemplados. Vamos estar fazendo isso já, fique ligado aí. E vamos te enviar esse livro e outros brindes mais, com certeza, durante todo esse processo. Toda sexta-feira estamos enviando brindes. Talvez demore um pouco, porque vamos mandar pelo correio. Mas fique ligado aí na unção. Na semana passada, olha, na quarta-feira nós vimos a sequência do que é a grande tribulação, o que vai acontecer na grande tribulação. Tá bom? Nós vimos como essa tríplice aliança do anticristo, o falso profeta e a própria besta que vão estar unidos trabalhando contra Israel principalmente e também contra aqueles que ficaram aqui depois do arrebatamento, crendo na visão pré-tribulacionista. Tá bom? Olha só, nós marcamos aqui sempre como base a grande tribulação, sempre marquei com X, esse período aqui, conhecido como grande tribulação, ok? Nós já falamos sobre pré, mid e pós, independente disso. Mas por que se acredita, né, que esse período vão ser 7 anos? 7 anos. Com base em Daniel que nós lemos, e já estudamos a 70ª semana, ou seja, é um setênio. Quando fala em semanas, fala de setênio. É um setênio. Setênio é um período de 7 anos. Quando fala na metade da semana, está falando na metade do setênio, ou seja, dos 7 anos, 3 anos e meio. Aqui é onde está o crucial, onde o anticristo de fato vai se manifestar. Por isso existe a teoria mid-tribulacionista, na metade da semana somente manifesta o anticristo, e os pós-tribulacionistas falando que a igreja passa por toda essa miséria que vai acontecer aqui na terra. Tá bom? São dias de tribulação, de grande tribulação, de selos. Você vai acompanhar em Apocalipse, selos são abertos, taças da ira de Deus são derramadas. Onde está a teoria de que a igreja não pode passar pela grande tribulação? Em primeiro lugar, porque a igreja ela nunca poderá experimentar o derramar das taças da ira de Deus. Em Apocalipse vemos taças da cólera, da ira de Deus derramada à terra. Por que a igreja não poderia passar? Porque a igreja foi poupada desse juízo maligno da ira de Deus. Ele vem de Deus. Não esqueça uma coisa, quando Jesus estava no Getsemane, ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. Que cálice era esse? Era o cálice da ira de Deus. Deus sempre esteve irado contra o homem, contra todos que pecaram, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E o homem só pode ser julgado e condenado por Deus, derramando a sua ira. Então Jesus, ele bebe o cálice. Muita gente pensa, ensina isso, gente, isso é algo absurdo, que o diabo
é quem castigou a Jesus. Não, esse negócio de contar que havia festa no inferno porque Jesus morreu na cruz, isso é uma falácia, isso é mentira, isso não tem negócio de festa no inferno, isso não existe. Agora, Satanás não queria que Jesus fosse à cruz e que morresse. É mentira. Se você escuta alguém falar que o diabo matou Jesus, ou o diabo açoitou Jesus, foi o diabo que condenou Jesus, foi o diabo que torturou ao nosso mestre, isso é mentira. Que houve festa no céu quando Jesus morreu, piorou. Porque o diabo não queria que Jesus fosse à cruz, porque a cruz, a morte da cruz, era a derrota de Satanás. Era a derrota de Satanás. Então, a prova está é que Cristo pega esse cálice da ira de Deus, que era contra você, que era contra a minha vida, para nos condenar e nos matar. E Jesus bebe o cálice da ira de Deus. É algo simbólico, algo alegórico. Então, quem castigou a Jesus na cruz? O próprio Deus. Quem torturou Jesus? O próprio Pai. Lógico, os homens aqui na terra, homens maquiavélicos, poder de Roma, os próprios fariseus, porém foi Deus que derramou a sua ira sobre seu filho para te poupar. Então, o cálice da ira de Deus não é derramado na igreja. Por quê? Porque a igreja foi lavada, redimida, foi extirpado todo o mal, todo o pecado. A igreja está imaculada em santidade. Quem está em Cristo, nova criação, e as coisas velhas já passaram. Então, esse cálice Cristo toma, mas para quem serve o efeito do cálice da ira? É para aquele que aceitou a Cristo, aceitou o seu perdão e a regeneração em Cristo, tá bom? Então, a igreja é poupada desse cálice e ela é salva, ela é resgatada. Agora, os cálices, as taças da ira de Deus são derramadas em Apocalipse. Para quem são derramados? Para aqueles que não aceitaram a Cristo, para aqueles que foram rebeldes, para aqueles que não quiseram aceitar a sã doutrina, a palavra, aqueles que ficaram, e todos aqueles que o anticristo, falso profeta, a besta, vão engodar e vão recrutar ali na grande tribulação. Tá bom? Então, a teoria, e eu me afirmo muito nessa teoria, de que a igreja ela não sofre as penalidades, está com essa base, de que Cristo bebeu o cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, porque é muito duro, mas que não se faça a minha vontade, que se faça a tua vontade. A igreja não sofre penalidades. Outra coisa importante, nesse período de 7 anos, aqui em cima, como a igreja, segundo a visão pré-tribulação, já foi arrebatada, aqui em cima, nos ares, nas regiões celestiais, porque em Tessalonicenses é claro quando diz, e nós seremos arrebatados, nos ares nos encontraremos com o Senhor. Vamos ver aqui rapidinho, lembrando aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha o que diz. Diz assim, porquanto o mesmo Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, em 1 Tessalonicenses 4:16. Ouvida a voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, arpados, juntamente com ele nas nuvens, nos ares, dizem algumas outras versões, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse para sempre significa para onde Jesus for, nós vamos estar com ele, já fazemos parte dele. Então, o que acontece aqui? Nos ares vão acontecer as bodas do Cordeiro. A igreja isenta de juízos, isenta de flagelos, isenta do derramar da taça de ira de Deus, porque a igreja, a noiva, está livre, porque Cristo bebeu o cálice da ira. Tá bom? Olha só. Nessas bodas do Cordeiro, há uma alegoria muito linda, porque é chamada bodas. Isso está em Apocalipse, capítulo, lá no final, bem no finzinho de Apocalipse, capítulo 19. Pode procurar em Apocalipse 19, versículo 7, diz assim: alegremo-nos, exultemos-lhe e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja noiva, agora a esposa está se casando, a si mesma já se ataviou.
pois foi-lhe dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, e o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ainda diz, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Tá bom? Então, nós vamos estar nas bodas do Cordeiro como igreja, agora não mais como noiva, mas agora nos casando com o Senhor. Então, o que acontece aqui na terra nesses 7 anos? As bodas do Cordeiro. Por que se acredita que nessas bodas do Cordeiro a igreja não vai estar na terra? E vão ser 7 anos. Porque justamente a cultura judaica, quando há matrimônio, né, se celebra um casamento judaico, já vou falar em detalhes sobre essa alegoria que é muito lindo, se celebram 7 dias, Sheva, 7 dias de celebração. Quando os noivos se encontram na cerimônia, recebem a bênção sacerdotal, são 7 dias, eles fazem a ketubá, um acordo de aliança, e celebram 7 dias. Então esses 7 dias, já que cada dia representa um ano, um setênio, como nós vimos em Daniel, um setênio de tribulação, 7 anos, e 7 anos para a boda do Cordeiro. Então é um paralelo. A igreja não pode estar nas bodas do Cordeiro e pode estar passando na grande tribulação ao mesmo tempo. É uma boa teoria, gente, que nós precisamos analisar. Repito, se você é mid, pós, não tem problema. Temos tendência a pensar em todas as teorias, mas a gente tem que ser claro e apelar para aquilo que é mais óbvio. E, logicamente, isso não implica que você está fora da doutrina, tá bom? Fique tranquilo. Então, como era um noivado na cultura judaica? Nós temos uma sequência para analisarmos o noivado e o casamento judaico, segundo a tradição, para fazer um paralelo ao casamento de Cristo e a igreja. Em primeiro lugar, começa com um Shidurim. Vou anotar isso aqui. Shidurim. O que é um Shidurim, ô Natanael? Shidurim é uma escolha, quando o noivo conhece a noiva. Normalmente os pais fazem essa escolha. E um mancebo com outra família que tem uma moça, eles já se conhecem, eles fazem um encontro para que eles se conheçam. Isso é chamado de Shidurim. Shidurim. O que é o Shidurim? Vamos falar, é o encontro. O Shidurim simboliza, sabe o quê? Quando Cristo se apresentou a você, quando Cristo te salvou, quando você o conheceu, você agora passou a ser um salvo e um remido. O que acontecia no Shidurim? A noiva fazia um voto pelo fato de conhecer, de aliança, de se manter pura, se manter virgem para esse rapaz. Então, no Shidurim, o que acontece? Já havia uma escolha, esse moço falava, você a partir de agora é minha amada, minha escolhida, é o que Jesus faz com você, igreja do Senhor. E a noiva tinha um propósito, se manter virgem para esse noivo. A igreja se mantém virgem para que são atos de justiça, de santidade da igreja do Senhor. Passava-se o tempo, aí vinha já uma oficialização chamada Eruzim. Eruzim. O que é o Eruzim? Já era, vamos falar assim, o encontro onde se oficializava um noivado. O que acontecia nesse Eruzim? O Eruzim é quando a noiva, ela ia beber do cálice vinho e comer pão, se fazia um kiddush, isso é chamado de kiddush. Vou colocar aqui, meu Deus, onde eu coloco aqui? Aqui em cima, ó. Kiddush. O que é kiddush? Tem 3 palavras, kadosh, kadesh e kiddush. São 3 palavras. Procure nos meus estudos passados aí no canal, você vai ver o estudo do que é o kiddush. Kiddush é o ato de uma aliança onde se come pão e vinho. Eu ensino pessoalmente que a chamada de Santa Ceia, esse termo Santa Ceia não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Jesus ceiou sim. Houve uma ceia com os discípulos, ceia de Páscoa. O que é uma ceia? É carne de cordeiro, era assada, pães asmos, ervas amargas, se bebia vinho. Isso é Páscoa, isso é ceia.
Se eu te convido para ceiar na minha casa, lógico, vou ter carne, vou ter pão, vou ter comida, vou ter salada. Isso é uma ceia. Mas Jesus celebrou ceia como judeu com os seus discípulos. Mas agora como igreja, fora esse contexto judaico, Jesus pega pão e vinho, pão e fruto da vide, vamos falar assim. Como é que se fazia um kiddush? Depois da ceia, por isso Paulo diz em Coríntios, depois de haver ceiado, tomou o pão e o cálice. Então, a ceia fica para trás. Depois de haver ceiado, tomou o pão e o cálice. Paulo repreende aos coríntios por quê? Porque eles estavam ceando, estavam enchendo a cara, estavam comendo, se empanturrando. Ele disse, se alguém tem fome, come em casa. Porque ceia você vai comer em casa. Mas ele diz, o que Jesus fez um kiddush. Kiddush é pão e vinho. É símbolo de aliança. O que significava essa aliança? Quando se bebia vinho, minha essência, meu sangue entrava em você. E ao beber do mesmo cálice, você bebia do mesmo cálice, o seu sangue entra em mim. Isso Abraão fez com Melquisedeque. Lembra lá? Vá lá em Gênesis e procure Melquisedeque fazendo um kiddush com Abraão, comendo pão e vinho. Era uma aliança. Então, quando o noivo e a noiva faziam o kiddush, inclusive hoje a igreja ainda faz o kiddush. Por quê? Porque lembra da vinda de Jesus, lembra da morte de Jesus. Da morte e fazer isto até que eu venha, ou seja, lembre da minha vinda. Porque a noiva bebia o cálice, comia o pão, e os dois comiam do pão e faziam uma aliança de santificação. Santificação, porque a palavra kiddush significa consagração. Kadosh significa afastamento, né? Kadesh é santificação e kiddush é consagração. Então isso aqui é muito misterioso, gente, é muito precioso, porque hoje a igreja tem essa incumbência de se preparar. Eu sei que esse termo Santa Ceia ainda existe, mas na verdade é um kiddush. Isso em grego é eucaristém, conhecida como Eucaristia. Não é transubstanciação, é eucaristém, onde o pão e o vinho simbolizam a aliança que temos em Cristo Jesus. Conclusão, para não complicar muito. A igreja hoje já está na fase de Eruzim. O que é Eruzim? Quando a igreja tomou já do cálice e do pão e se prepara para a sua vinda, a vinda do noivo. Por quê? A partir desse momento que se fazia o Eruzim, que seria já o noivado, onde ela ficava desposada, ela tinha que estar com o vestido prontinho, sempre se lavando, sempre tomando banho, se perfumando todo dia. Por quê? A qualquer momento, essa era a grande surpresa e o mistério. O noivo não avisava quando viria buscá-la. Depois que você bebia o cálice, ele falava, eu vou vir te buscar a qualquer momento. Tá bom? Então se tocava a trombeta. Então o que a noiva fazia? Ela pegava virgens que estavam do lado dela, cuidando dela, e pagava servos para que avisassem quando na cidade estava chegando o noivo para buscá-la para se casar. Por que o noivo fazia isso? Para provar se ela realmente era uma mulher idônea e ia levar a sério essa aliança. Então, o que acontece? Ela pagava as mulheres virgens que cuidavam dela e também elas participariam para ajudá-la na festa de núpcias, embora ela iria se casar. Lembra da parábola em Mateus 25 das 10 virgens? Não pense que as 10 virgens nessa parábola iriam se casar. Quem iria se casar é a noiva, tá bom? As 10 virgens ajudavam a noiva a se preparar para o noivo, simplesmente isso. Então, se escuta uma voz, eis aí o noivo. Então, havia um servo que avisava, está chegando o noivo. Automaticamente, essa noiva já estava limpa, estava perfumada, ela só colocava o vestido e saía ao encontro do noivo. E aí acontecia as núpcias. E aí o noivo provava que essa moça estava pronta, era idônea, se santificou, se guardou e estava alerta. Agora, se essa mulher está toda descabelada, aí chegou o noivo e não está nem aí, é porque realmente não cumpriu o requisito do Eruzim, que era se conservar pura. Então, a igreja está passando por esse período, gente, onde a igreja pega o pão e o cálice e bebe e lembra da sua morte, do que o seu noivo fez, e a livrou de todo o juízo, e fez aliança com ela. E ela se santifica para se encontrar com o noivo. Lembra quando Jesus falou para os discípulos, está em Lucas, procure Lucas 22, 18.
Lucas 22, 18. Anote aí. Ele fala assim, em Lucas 22, 18. Lucas 22, 18. Ele, depois de haver ceiado, gente, depois de haver ceiado, lembre de ceia é ritual judaico, cordeiro, pão, ervas amargas. Ele pega o cálice e o pão e diz, bebam dele todos. A próxima vez que o faremos lá na glória. Ele fala para a noiva, que são já os seus discípulos que representam toda a igreja. A próxima vez que o faremos, beberemos do cálice e estaremos juntos, vai ser lá na glória. Então, o que acontece? Isso acontecia literalmente quando o noivo vinha novamente, se fazia um kiddush, se bebia, se comia pão, se bebia vinho e se celebravam as bodas e 7 dias ficavam celebrando. São os 7 dias, são 7 anos de tribulação, onde a noiva estará se alegrando nas bodas do Cordeiro. Quem crê nisso dá glória a Deus. O que acontece nas bodas do Cordeiro? Essa palavra, ó, aqui, é Shidurim, escolha. Eruzim é o 2, onde a noiva ficava aliançada, tomando o cálice e comendo do pão no kiddush. E terceiro, era a vinda do noivo para buscá-la, tá bom? Onde iria se casar e estaria com ele eternamente. Nesuim, pelo menos até que a morte nos separe. É o Nesuim. O que é o Nesuim? Essa palavra Nesuim significa carregar, onde literalmente o noivo tomava a noiva e se casava com ela. Lembra esse costume de o noivo entrar em casa pegando a noiva no colo? Bom, é um costume bem antigo, mas surge disso, da palavra Nesuim, onde a noiva entra no colo do marido e ela, a partir de agora, é posse dela. Isso é muito glorioso, gente. A igreja se encontrará nos ares com o Senhor e o noivo a tomará para si e estará eternamente com Jesus. 7 dias de festa, como eu já disse, seria o setênio da grande tribulação. Quando nós vemos essa aliança confirmada, se concluía com uma ketubá. Aqui, vou colocar ketubá. Aline, dá é minha filha Aline que está gravando. Aí, Aline. Ketubá, o que é uma ketubá? Onde se fazia um contrato oficialmente, nessa ketubá, no Nesuim. Aqui já era o casamento, onde se decretava oficialmente que essa mulher era a sua esposa e ninguém mais podia tocá-la, graças a Deus. Esse é o decreto assinado numa ketubá santa, onde nós estamos aliançados eternamente com o Senhor, tá bom? Isso é bodas do Cordeiro. Você viu a sequência, coisa linda. Isso talvez não é ensinado em muitas escolas, mas isso faz parte da cultura judaica e é muito bom salientar. Então surge a teoria. Tudo vou falar teoria, para que você não diga, Natanael está sendo categórico e polarizador nas suas ideias. Não. Nessa teoria, se acredita que a igreja não poderia passar na grande tribulação, porque ela vai estar celebrando as bodas do Cordeiro. Amém? Deus te abençoe. Vou usar meu apagador Scott Bright, isso aqui é tecnologia japonesa. Vamos apagar aqui e vamos ver aqui um pouquinho o que pode acontecer nas bodas do Cordeiro, após as bodas do Cordeiro. A igreja entra no céu, vai embora para a glória, entra na Nova Jerusalém. Não. Há muito mais. Olha só. Voltando à linha da grande tribulação. A linha novamente, aqui, ó. Aqui, vou colocar aqui, grande tribulação. GT, grande tribulação. Pronto. Aqui em cima, bodas do Cordeiro. Há muitas passagens sobre bodas do Cordeiro. Você pode anotar aí sobre esse encontro com Jesus nas bodas do Cordeiro. Isso é um fato que vai acontecer. Lucas 22, 30. Quem vai participar? Apocalipse 5, 9. Apocalipse 22, 14. Fala dos bem-aventurados que lavaram suas vestes e virão as bodas do Cordeiro. 1 aos Tessalonicenses 4, 17. 1 aos Tessalonicenses 5, 23, quando fala de bodas e encontro com Jesus. Aí tem passagens que você pode anotar e pode pesquisar falando das bodas do Cordeiro. Mas nessas bodas do Cordeiro, o que acontece também
Paralelamente, a igreja se casa, só que a igreja, segundo a teoria de um casamento, a igreja passará a receber recompensas. Por quê? Porque o noivo, quando se casava no casamento judaico, trazia presentes para a esposa. A recompensava por ela ter se guardado, recompensava, pelo trabalho que ela teve. Então, o que acontece? Nós vamos ter aqui um tal de tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Por que tribunal de Cristo? Fecha aqui, Aline, para ver. Tribunal de Cristo, porque a igreja, assim como a noiva no passado era recompensada, ela recebia presentes, Cristo vai recompensar a igreja pelo seu trabalho aqui na terra. Isso não é juízo. Alguém me pergunta, a igreja vai ser julgada? Não, a igreja vai ser julgada na hora do arrebatamento, se ela está pronta ou não. O juízo vem. Se ela está pronta, ela sobe, foi aprovada. Se não está pronta, ela fica. A parábola das 10 virgens é bem clara. Não está pronta, sem azeite, rua, tchau. Ela pode ter outra chance, porém, se está pronta, ela sobe. Uma vez estando com Cristo nas bodas, ela está salva eternamente. Eternamente. Só que a igreja receberá galardões. Por isso a palavra do Senhor diz, guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa. Há galardões pelo teu trabalho, pelo teu esforço, pela tua labuta. E é lógico que cada um receberá segundo as suas obras. Então, não é juízo de Deus, mas é uma análise num tribunal onde Cristo vai galardoar a sua igreja. É conhecido como o tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3, 12 ao 15 fala sobre as tarefas e o trabalho que cada um, como edifica, se em prata, se em feno, se em madeira, e cada um receberá segundo a obra. E a obra passará pelo fogo, mas o tal já está salvo, diz a palavra em 1 Coríntios 3, 12 ao 15. 2 Coríntios 5, 10. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 10. 2 Coríntios 5, 10 diz assim, porque... Vou ler o 9 também. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. A quem? A Deus, ao Senhor Jesus. Porque importa que todos nós, como igreja, logicamente, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, a coisa que você vai fazer errada. Você vai errar em muita coisa como igreja. Você vai ser salvo. Porém, há coisas que você vai ser não tão aprovado quanto outros. Então, há coisas que nós negligenciamos. Por exemplo, evangelismo. Tem gente que talvez não evangelizou quase ninguém. Só que ele vai ser salvo. Só que vai ter retribuição. Só que há pessoas que ganharam, como Billy Graham, milhões de pessoas para Jesus. Evangelistas que deram a sua vida por Jesus. Lógico, há um julgamento no sentido de análise. Não de juízo para condenação, mas para ver a obra da igreja aqui na terra. Então nós vamos ter galardões. Eis que cedo vem o meu galardão, está comigo para dar a cada um segundo sua obra. Apocalipse 21, 12. Diz em Mateus 5, 11, 12, Tiago 1, 12. Diz assim, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. 2 Coríntios 9, 12. Repito, Mateus 5, 11 ao 12, Tiago 1 ao 12, você vai ver referências sobre o ato de fazer, o ato de trabalhar, o ato de você semear e colher. Isso tem resultados. Os galardões que nós teremos serão coroas. Apocalipse 2, 10, coroa da vida. 1 Coríntios 9, 25, coroa da vitória. 1 Pedro 5, 2 ao 4, coroa da glória. 2 Timóteo 4, 7 ao 8, coroa da justiça. 1 Tessalonicenses 2, 19 ao 20, Filipenses 4, 1 fala da coroa da alegria, do gozo, onde Paulo diz que as almas que ele ganha são a alegria e coroa da sua alegria. Então, a palavra é categórica em falar que haverá uma premiação para a igreja e ela será galardoada. Isso é uma igreja já triunfante, uma igreja que já venceu todo o mal, se consagrou. Mas vamos ver essa sequência.
tribunal de Cristo. O que acontece depois da grande tribulação? A igreja já coroada, ela desce para a terra, ela volta, e aqui na grande tribulação está uma catástrofe, como nós falamos, gente. Nós estamos com esse problema do Irã, Estados Unidos, qualquer coisinha, parece que uma bomba nuclear vai explodir, ou uma sequência de guerras, e já os rumores de guerra estão aí. Gente, o pior conflito que pode haver são entre países poderosos, que não estão nem aí com o que pode acontecer com a humanidade, e de fato vão haver catástrofes, hecatombes e coisas terríveis nessa última hora. Então é o princípio de dores da palavra do Senhor. Nós precisamos orar e estar alertas mais do que nunca. Eu falei na aula passada de que o falso profeta, talvez, teoria, pode ser o mundo árabe. Por quê? Porque o mundo árabe está rodeando Israel, e a palavra diz que Jerusalém será sitiada. Gente, meu Deus do céu, se Jerusalém vai ser sitiada, quem poderá mais sitiar Jerusalém a não ser o mundo árabe? Aí tem uma imagem, ó, eu vou mandar essa imagem aí para você ver. Essa imagem está mostrando como Israel está sitiada, está rodeada. Jerusalém vai ser rodeada. É o mundo árabe. Israel é um pinguinho do nada, meu Deus do céu. Aqui, ó, nessa imagem você pode ver, olha os países. O Líbano, a Síria, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, o Catar, o Egito, o Sudão, a Líbia, a Argélia, países até da África estão rodeando. O próprio Irã está rodeando a Israel. Então esse poder maligno estará rodeando, e vão querer varrer Israel do mapa. Israel vai se iludir com o anticristo, achando que o Messias vai quebrar a aliança na metade da semana, dos 7 anos, enquanto nós estamos na dúvida do Cordeiro. O que acontece? Israel percebe e começa uma grande evangelização dos 144 mil, são 12 mil tirados de cada tribo. As testemunhas de Jeová falam que esses 144 mil são os que vão morar no céu. Não, Senhor, isso não é verdade, porque são 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo vão evangelizar e vão se levantar com autoridade para falar: ei, nós matamos o Messias, nós matamos a Jesus, Jesus é o Messias. E aí eles vão começar a clamar pelo Messias. E todo aquele poder do anticristo vai querer destruir a terra, vai querer destruir Israel, e eles vão clamar, e aí vai aparecer a igreja com Jesus nos ares. Aí sim todo olho o verá. Diz que eles vão querer se esconder nas pedras. Vai ser o grande e terrível dia do Senhor, a vinda de Jesus com poder e grande glória. E aqui na terra vai acontecer uma batalha chamada Armegido, que significa o monte exaltado. Então, Armegido, que seria a batalha de Armagedon, traduzido por Armagedon. Esse Armagedon, Jesus Cristo, como Rei e Senhor, ele vem implantar o milênio, e ele destrói as forças do mal, as forças do anticristo. Ele destrói a besta, todos os ímpios, e Israel, e talvez aquele remanescente que ficou, que não subiu no arrebatamento, se converte a Jesus, e aí vem para a implantação do milênio. Então depois disso aqui nós vamos entrar no milênio, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre o milênio para você ter somente uma ideia. Por quê? Porque também há diferentes teorias sobre o milênio. Tem gente que não acredita, tem gente que acredita, tem gente que diz que pode ser algo figurativo. Então, o que acontece? No milênio, depois da guerra do Armagedon, Cristo vem para implantar o seu governo na terra milenal. Milênio, que significa 1000 anos, igual 1000 anos. A Bíblia fala sobre esses 1000 anos, né? Já estava escrito em Isaías sobre essa glória, essa harmonia. Se você vê em Apocalipse capítulo 20, vamos lá para Apocalipse capítulo 20. Aí, depois desse Armagedon, Satanás é preso, diz, por 1000 anos. Olha o que diz. Então vi descer, no 20,
do seu anjo, que tinha na mão uma chave do abismo, uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou no abismo e fechou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele será solto por pouco tempo. Por que ele vai ser solto? Porque aí ele vai ser julgado no grande trono branco, que é o juízo final, o grande juízo final. Então, qual é a visão depois disso? É que a igreja vem como reis e sacerdotes aqui na terra, nós já com o corpo glorificado, e estaremos reinando juntamente com Israel. Jesus se assentará ali no Monte Sião e vai governar, no Monte das Oliveiras, e vai governar Israel, e vai restaurar Jerusalém, e vai ser uma paz no mundo inteiro. Temos várias passagens em livros proféticos. Isaías fala muito que o cordeiro pastará com o leão, ou seja, nós vamos ter um Éden aqui na terra. Haverá paz, a criança vai brincar com a áspide, não vai lhe picar, não vai se envenenar, então tudo será purificado. Todas as passagens que aparece o milênio aqui na terra podem ser alegóricas, mas cremos que também pode ser literal. E as testemunhas de Jeová, presta atenção, confundem essas passagens dizendo que a terra vai ser purificada para sempre e estaremos para sempre aqui na terra. Não, Senhor. Não esqueça que haverá um novo céu e uma nova terra. E a nova Jerusalém, nós vamos entrar ainda nela, tá bom? Então, será o milênio. Então, nós temos uma visão chamada pré-milenista. Pré-milenista. O que os pré-milenistas falam? Diz que tudo que acontece escatologicamente sobre a vinda de Cristo, sobre o final dos tempos, a destruição no Armagedon do anticristo, tudo isso acontece antes do milênio. Eu pessoalmente creio que tudo acontece antes do milênio. Temos também os pós-milenistas, preste atenção, pós-milenistas, a visão pré-milenista é antes, pós e depois. Como assim? Lembra que Jesus falou assim: quando o evangelho do reino seja pregado em toda a terra, depois disso vai vir o fim. Então, essa é uma primeira base dos pós-milenistas. Eles dizem que o milênio, ele acontece, milênio significa milhares de anos, e nós temos ainda na terra muitos milhares de anos que ainda o evangelho vai ser pregado. Normalmente um pós-milenista ele fala assim: não, gente, Jesus não volta agora. Por quê? Porque o evangelho tem que ser pregado e apenas uma parte da terra está evangelizada. O evangelho ainda vai haver um grande avivamento, vai haver bonança, vai haver muita bênção, a terra vai se encher da glória do Senhor e vai haver bênção, glória. Depois disso que virá o fim e todos os juízos. Então eles creem que primeiro vai haver uma grande harmonia. Eu conheço pastores que tem me falado: Natanael, não sonha que Jesus vem agora. Tem milhares de anos pela frente ainda. A visão reinal, dessa visão de reinado, de que Cristo implantará esse reinado na terra antes antes da vinda dele, é pós. Toda a visão pós-milenista somente depois dessa grande paz. É que Jesus vem, tá bom? Só que também tem os amilenistas. Amilenismo. O que é amilenismo? O amilenismo não acredita que o milênio é um período literal de 1000 anos. O amilenismo diz: não, gente, isso é uma alegoria, né? É uma alegoria e você não pode falar sobre milênio, né, de uma forma literal. Por quê? Porque isso é simbólico. Tudo que está no Apocalipse é simbólico. Tudo não pode ser interpretado literalmente. Quando você vê um dragão com 7 cabeças, isso é figura alegórica. Quando você vê uma mulher montada numa besta com um cálice, tudo isso é simbólico. Então 1000 anos não pode ser interpretado literalmente. Pode ser uma boa teoria. Pode ser uma boa teoria que talvez seja um período longo e isso, de fato, não vai acontecer literalmente aqui na Terra. Então, temos essas 3 linhas sobre o milênio. Passando o milênio será pré, pós ou amilenismo. O que acontece?
ainda nós temos a descida de fogo de Gog e Magog, faltaria tempo e aula para explicar sobre isso. Aí o Satanás é solto novamente, só que aí se apresenta o grande trono branco, gente. Aí vem o juízo de Deus. Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Ou seja, nessa altura agora, depois de toda aquela bagunça na terra, de toda a grande tribulação, boda do Cordeiro, já passou um milênio, para quem acredita no milênio, aí vem o juízo final. Zé Fini, acabou, meu filho. Aí não tem mais vez. Por quê? Porque agora os mortos, olha a ressurreição. A primeira ressurreição é quando Jesus vem. Quando Jesus vem, uma ressurreição. Agora, os mortos, porque, por exemplo, você tem um camarada, vamos supor que Hitler não se salvou, eu creio que não se salvou, tomara que tenha aceitado a Jesus antes, mas não podemos julgar. Mas qualquer pessoa que não aceitou Hitler, Mussolini, Saddam Hussein, sei lá, esses homens maus que negaram Jesus e foram maus de fato, todos esses maus não vão acordar, nem na vinda de Jesus, não vão passar pelo milênio, eles só ressuscitam para juízo. Quem morreu e não aceitou a Jesus em todo o tempo, desde a criação do mundo, todos os que não aceitaram a Jesus, todos que foram maus, mesmo quando não era pregado Jesus no Antigo Testamento, e foram homens quebradores do princípio da lei do Senhor, todas as pessoas na grande tribulação que morreram sem salvação, ninguém acorda a não ser na ressurreição dos mortos para o juízo final. Aí grandes e pequenos estarão diante dele. Todos os que o negaram, todos os que não acreditaram em Deus, os ateus, todos os malfeitores, todos os homicidas, todos os efeminados, todos os sodomitas, todos aqueles que prevaricaram, todos os que apostataram vão estar diante dele. Todos os que falaram que Deus não existe, Deus coisa nenhuma, vão temer e tremer, porque vão estar diante dele. E diz que todos vão primeiramente se dobrar, todo joelho se dobrará e vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse juízo também vai ser julgado Satanás, também vão ser julgados os anjos caídos, vão ser julgados os demônios, e aí sim se abre o lago de fogo e enxofre, e aí Satanás é lançado literalmente no lago de fogo e enxofre, e vem a condenação para aqueles que não aceitaram a Jesus. Leia isso em Apocalipse capítulo 20. Depois desse juízo final, que aqui é trono branco, que é juízo final. Todos. E outra, a igreja vai estar julgando. O apóstolo diz claramente: não sabeis vós quereis julgar os anjos? Nós vamos estar julgando, nós vamos estar juntamente com Cristo, como julgadores, porque nós estaremos eternamente com o Senhor. Aí tem a visão já da cidade santa, que descia da glória de Deus, a nova Jerusalém, e também se apresenta um novo céu e nova terra. Se você ler Apocalipse 21, mas leia, gente, leia, é importante ler isso aí. Leia todo o Apocalipse, você vai ver o novo céu, nova terra, não haverá mais pranto, o Senhor vai enxugar toda a lágrima. E diz aqui no versículo 9: então veio um dos anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos, e falou comigo: vem, mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Então a nova Jerusalém é uma cidade santa, edificada numa dimensão espiritual, e ela tem medidas, você pode ver essas medidas, isso também pode ser alegórico, e nós vemos ouro, prata. Lógico que isso é alegórico, é simbólico. O próprio Paulo diz assim: não fomos por ouro nem prata, nem coisas corruptíveis, como ouro e prata, que fomos comprados, mas sim pelo sangue do Cordeiro. Vou falar de novo. Não fomos por prata e ouro, como coisas corruptíveis que fomos comprados,
mas sim pelo sangue de Cristo. Ou seja, fomos comprados não com prata e ouro. Aqui está falando Paulo que prata e ouro são coisas corruptíveis, mas sim fomos comprados pelo seu sangue. Então prata e ouro está na dimensão de coisas corruptíveis. Como que pode haver ouro no céu e prata no céu? Então isso é alegórico. O que João viu, uma cidade de ouro, de prata, de diamantes, é algo alegórico, algo espiritual. Eu gosto de Paulo quando ele diz: vi coisas que olhos nunca viram, aquilo que nunca desceu ao coração do homem, porque isso realmente está preparado, é uma dimensão totalmente espiritual e gloriosa. Aí nós adentramos na cidade santa, glorificando ao Senhor, e te garanto uma coisa: acabou, estaremos aí sim eternamente com o Senhor. Que Deus te abençoe. Eu sei que faltam muitas coisas, mas participe, nos ajude aí, dê sua opinião. Se eu errei, pode me corrigir, pode dar sua opinião. Eu gosto de aprender com você, porque você é lindo, maravilhoso, abençoado e ungido na bênção do Senhor. Eita glória. Olha só, nós vamos fazer agora, vamos contemplar alguém, na verdade. Temos aqui, tenho aqui 50 números. Muita gente já falou comigo. Eu tenho uma lista de reprodução de mais de 200 pessoas de todo o Brasil, de todos os estados. Recalcando que isso aqui é somente para quem está no Brasil. Nosso irmão que está no Japão nos enviou uma mensagem e diz: eu quero participar. Eu sei que ele estava brincando, porque como que eu vou mandar um livro para o Japão? Fica complicado. Mas se ele ganhar, a gente guarda quando ele vier do Japão para cá, em nome de Jesus. Inclusive, saúde os irmãos que estão nos assistindo no Japão. Temos também gente em Portugal, temos gente na França nos assistindo, no Chile, na minha terra, já me mandaram mensagem. Que Deus os abençoe. Daniel, que está nos Estados Unidos, que Deus te abençoe, Daniel, ali, United States of America, que Deus abençoe grandemente, tá bom? Olha só. Então aqui esses livros. O primeiro livro que eu vou mandar, são 4 livros que vamos enviar hoje. Igreja Contagiante, de Mark Mittelberg. Tá bom? Como evangelizar, como ser uma igreja impregnada do Espírito Santo. Leia esse livro, vai ser bênção para você. Vamos lá rapidinho, para quem vai esse livro? Estão aqui os 50 números das 50 pessoas que mandaram mensagem. Esses números e esse nome vão continuar para a próxima sexta-feira. Você que não mandou e não deu tempo, seu nome vai ser incluído para o próxima sexta-feira. Fique ligado, toda sexta-feira vamos estar contemplando gente aqui, tá bom? Igreja Contagiante, vai para quem, meu Deus? Vou escolher um número aqui. Está aqui, número 30. Tem como dar um zoom? Número 30. Conseguiu? Está difícil. Número 30, mas está aqui. Nós somos a verdade. Número 30. Vou ver aqui quem é número 30. Olha que legal. Número 30. Ederson dos Santos Vidal, Macaé, Rio de Janeiro. Me manda uma mensagem, eu vou te mandar uma mensagem porque você já está salvo aqui no meu WhatsApp. Ederson dos Santos Vidal, de Macaé, Rio de Janeiro. Parabéns, meu irmão. Deus te abençoe. Esse livro aqui é teu. Igreja Contagiante. Segundo livro, vamos lá. Esse aqui. Gente Tóxica. Como lidar com pessoas difíceis e não ser dominado por ele. É um tema muitíssimo atual. Gente Tóxica. Pode ser seu. Vamos lá para mais um número aqui. Caixinha da bênção, da unção de Deus. Número 51. Aline, me ajuda com o zoom aí. Número 51. Não dá, ela está falando que não dá, mas não tem problema. Vamos lá. Número 51 é Laércio Rocha, de Vitória da Conquista, Bahia. Olha que lindo. Laércio Rocha, Vitória da Conquista, Bahia. Gente Tóxica vai para você, tá bom? Vamos mais um livro. Princípios de Oração, de Charles Finney. Livro muito bom, como orar, como entrar na dimensão da oração. Vamos lá. Quem vai levar essa bênção? Número 39. 39. Tá bom? 39 está aqui anotado. Separei tudo antes. Eli dos Santos, Jacarezinho, Paraná. Eli dos Santos, Jacarezinho, Paraná. Olha só, Princípios da Oração, de Charles Finney. É para você, tá bom? E por último, esse livro aqui foi me apresentado como um livro muito bom. Confesso que não li esse livro, mas é um livro novo. Pastores de Coração. E quero divulgar esse livro do pastor Fernando Madrigal.
Tá bom? O pastor Israel da Igreja Metodista me presenteou com este livro para conhecê-lo. Não li ainda, mas vou estar sorteando e já vou pegar mais para estar dando de brinde e vou aproveitar para ler o livro, porque eu sei que esse homem é um homem santo de Deus, tá bom? Olha aqui. Gente, tem que ser verdadeiro, senão não dá certo. Não li o livro, vou falar o quê? Número 44, 44. Vamos ao número 44 aqui. 44. Bruno Gomes, de São Paulo. Bruno Gomes, de São Paulo. Deve ser São Paulo, capital. Tá bom? Bruno Gomes, vou entrar em contato. Você ganhou o livro Pastores de Coração. Tá aí? Eu vou estar enviando pelo correio. Talvez demore um pouquinho, porque não vou mandar pelo CD, vou mandar normal. E que o Senhor derrame muita glória e unção na sua vida. E por favor, se inscreva, participe, fale nos comentários, dê sua opinião, dê um like na bênção do Senhor Jesus. Te amo em Cristo e um beijão até segunda-feira. Fique ligado no teu coração. Um beijo em nome de Jesus. Amém?